Gênesis 28, dando sequência, a partir do versículo 10, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira nenhuma que eu volte em paz, para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, tua palavra é lida, e pedimos que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, da maneira que só o Senhor sabe comunicar e falar com os filhos que são os teus. Pedimos que o Senhor comunique as verdades do céu ao coração de cada filho, cada filha, e que a tua palavra, como semente boa, pura e poderosa, encontre em nós uma terra propícia para frutificação, para, Senhor, o florescimento da vida, no nome de Jesus. Nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, por meio da tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, e você diz: Queridos, não é possível mensurar, mas se você olhar na maioria dos lares cristãos brasileiros, você encontrará sobre a estante da sala ou sobre um aparador, colocado em algum canto da casa, uma Bíblia aberta no Salmo 91. Nos perguntamos: será que é um símbolo de devoção? Talvez um símbolo de temor? Quem sabe alguns usam este movimento como uma proteção, ou um símbolo de misticismo mesmo. Como eu falei, é difícil nós mensurarmos isso, mas é inegável não nos atentarmos para as promessas que o Salmo 91 nos apresenta. E dentre elas nós temos, que está lá no versículo 11, que diz que Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Anjos do Senhor vindo ao nosso socorro. Que incrível isso. E eu me lembro da história que eu li sobre Sheila Walsh, quando ela experimentou a promessa contida nesse salmo. Aos 34 anos, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. Ninguém suspeitava do que tinha acontecido com Sheila. No dia anterior, ela havia apresentado um programa de televisão em rede nacional, de uma boa audiência. No entanto,
uma tempestade psíquica devastava o interior daquela moça. Sheila recebe o diagnóstico: depressão profunda e transtorno de estresse pós-traumático. Na primeira noite, temendo que o pior acontecesse, colocaram Sheila em um quarto solo, em um quarto sozinha, sob forte observação. Porque temiam, os médicos, os enfermeiros temiam por alguma tentativa de suicídio. E mesmo sob olhares atentos dos enfermeiros, Sheila se sentia assustadoramente sozinha. Mas é interessante que ela não estava. Nas primeiras horas da madrugada do segundo dia, naquele quarto solitário, Sheila notou a presença de uma pessoa, de uma outra pessoa, entrando no quarto. Ela havia ficado sentada por horas, a fio, com a cabeça enterrada no colo, e se balançando o seu corpo, desesperadamente de lá para cá. E quando ela percebeu a presença do visitante, ela ergueu a sua cabeça, ela ergueu o olhar. O visitante, num primeiro momento, parecia parte da equipe médica, ela presumiu. No entanto, havia algo diferente nele. Ele era um homem forte, com olhos ternos, diz a Sheila. Enquanto sua mente tentava processar quem poderia ser aquela pessoa, ele colocou algo em suas mãos. Um pequeno brinquedo de pelúcia, uma ovelha, um carneiro. E quando ele colocou esse brinquedo nas mãos de Sheila, ele disse a ela: Sheila, o bom pastor sabe onde lhe encontrar e ele sabe como está o seu coração. E após dizer essas palavras, aquele homem sumiu, se foi. Aí vem a pergunta: será que Deus enviou um anjo a Sheila para confortá-la? Por volta das 6 da manhã, Sheila acordou com o som dos enfermeiros entrando em seu quarto. Ela havia adormecido naquele lugar, lá no chão. E lá, aos pés da cama, estava a ovelha, o cordeiro que o homem tinha entregado horas antes. Deus havia enviado um anjo para ela. Deixemos que a Bíblia responda isso. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for. Jacó não ganhou um cordeiro de pelúcia, mas ele recebeu um generoso conforto do céu. A mensagem deste trecho das Escrituras é clara. Quando nós atingimos o nosso ponto mais baixo, Deus está cuidando de nós do lugar mais alto. Em meio às turbulências, aqueles que têm as promessas de Deus sabem que o céu vem, sabem que o céu chega, sabem que o céu acompanha. É interessante que este homem, Jacó, e eu vou usar aqui uma frase tirada da música da dupla sertaneja gospel, né? Que diz que Jacó se sentia como um vagabundo, com um pé no mundo. E Jacó então partiu da casa do seu pai. Nós falamos sobre isso na última mensagem sobre Gênesis. E ele partiu para nunca mais voltar. Nós olhamos para o passado de Jacó, o seu passado era sombrio, o seu presente era caótico e o seu futuro incerto. O Jacó de Gênesis 28, a partir do versículo 10 em diante, é um menino forjado, sendo forjado à maturidade. É o garoto teimoso, sendo tensionado a assumir a postura de homem. É o trapaceiro sendo matriculado na faculdade de Deus.
Eu não sei se você sabe, Deus tem uma faculdade. E o nome dessa faculdade é adversidade. Jacó, mancomunado com sua mãe Rebeca, engana seu pai, trama com seu irmão, e ele não leva em conta os frutos daquilo que ele semeou. Rebeca, temerosa pela sobrevivência do seu filho preferido, ela arruma um bom álibi para justificar para Isaque a partida ou a fuga de seu filho Jacó. O que Rebeca não esperava é que nunca mais ela veria o rosto ou a face de seu filho. Como um galho quebrado, Jacó era removido para uma terra distante. Não que, sendo enxertado ou plantado ali, naquele lugar distante, Jacó granjeasse força e grandeza, e sim que, sendo umedecido com o orvalho do céu, quando o céu vem, produziria naquele galho quebrado ramos, renovos naturalmente. O texto diz que Jacó partiu de Berseba. Só que o que ele não sabia, o que Jacó não sabia, é que Deus foi com ele. O texto diz que ele seguiu para Harã, e quando chegou a certo lugar, ele passou, e nós sabemos que certo lugar é este, hoje conhecido como Betel. Ele passou ali à noite, e ele sonhou que estava posta na terra uma escada que atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, e eu lendo esse texto, estudando esse texto, meu coração era tocado, era movido nas palavras que vêm na sequência. Que palavras são? O texto diz que o Senhor estava perto dele. E enquanto eu meditava nesse texto, o Senhor falava comigo para falar algo para você nessa manhã. O Senhor está perto de você. Pobre Jacó, o garoto que cresceu cercado de riquezas, aciona o botão da queda livre. A sua saída da casa de seus pais deixou sua mãe chorando, deixou seu irmão Esaú bufando de ira, e deixou Isaque, seu pai, completamente enganado. O aristocrata herdeiro saiu sem saber se um dia poderia voltar. E da riqueza que possuía, Jacó não levou nada. Nesse caminho inóspito, ele se valeu de algumas pedras para lhe servir de conforto para o seu repouso. Diz o texto que quando Jacó chegou a certo lugar, ele passou a noite ali. Ele, vendo que o sol estava se pondo, ele pegou algumas pedras e ele fez dessas pedras o seu travesseiro, e ali ele dormiu. Que situação complexa, difícil e, por que não dizer, desesperadora. E você reclamando do seu travesseiro da NASA, né? Reclamando do seu travesseiro de pena de ganso. E Jacó está deitado, repousando a sua cabeça em pedras, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem heranças, sem riquezas, sem família. Mas sabe que Jacó tem a convicção, ou melhor, depois ele tomou a convicção, ele não está sem Deus. Querido irmão e irmã, nessa manhã você pode estar sem uma porção de coisas, mas uma coisa que você precisa ter certeza: Deus está com você. Deus está em sua vida. De novo, vamos repetir o texto. Eis que foi posta uma escada que atingia o céu, cujo topo, então, e os anjos subiam e desciam, e eis que o Senhor estava perto dele. Eu chamo aqui o meu amigo Lucado com palavras propícias para este momento, quando ele diz que não se ressinta dos trechos áridos da vida, pois na aridez nós encontramos Deus. Às vezes Deus nos conduz para um caminho de deserto, para que nós possamos perceber a sua presença.
Quando tudo parece perdido, irmãos, o céu vem. Diante de uma lápide de quem você ama, o céu vem. Diante do gole de mais uma bebida, o céu vem. Diante do diagnóstico de um exame médico, o céu vem. Na conferência de um extrato bancário, o céu vem. Diante de um casamento arruinado, o céu vem. De uma empresa falida, de um familiar imerso no vício, de uma causa aparentemente irreversível na justiça, da ideologia que contaminou a mente do seu filho, o céu vem. Deus não te abandona. E quando o céu vem, irmãos, Deus se revela. E Ele se revela de forma maravilhosa. Como já mencionamos, o Senhor estava perto de Jacó. De novo, eu vou fazer uso das palavras de Lucado, quando ele diz que esse episódio na vida de Jacó é a versão da idade do bronze do filho pródigo. Agora, diferente do filho pródigo, da parábola contada por Jesus, nós não vemos Jacó se arrepender. Não há indícios de que ele tenha convicção de seus pecados, e conquanto precisava confessá-los e deixá-los. Nós não vemos no texto Jacó orar como Jonas, o profeta. Nós não vemos no texto Jacó chorar como Pedro, quando Pedro negou Jesus. Na verdade, toda a ausência de arrependimento e quebrantamento torna então a próxima cena da vida deste homem um dos grandes quadros da graça de Deus nas Escrituras. E qual é esse grande quadro? Deus foi atrás de Jacó. E é interessante, irmãos, pensarmos. Falávamos há pouco na ceia. Você não está aqui. Você não caminha com Jesus pelos seus méritos. Mas sabe por que você está aqui? Sabe por que você caminha com Jesus? Porque Deus foi atrás de você. O presbítero Nava falava na escola dominical, né? Se até ele se converteu. Se você fizer uma análise da sua vida, talvez você fale assim: não, pastor, mas eu sou uma pessoa tão boa, mas precisa de Jesus. Não, uma certa feita, eu ouvi de uma pessoa, isso na minha juventude, não que eu seja velho, né, mas quando eu era um pouco mais novo, um determinado um irmão falando o seguinte, que ele não aceitava dizer, ele seguia Jesus, mas ele não aceitava dizer que Jesus morreu pelos pecados dele, porque ele era alguém muito bom. Falei, rapaz. Aí eu não sabia se ele estava possuído pelo demônio ou se ele possuiu o demônio, ou se o demônio possuiu ele. Porque uma pessoa se achar bom nesse nível é assustador. A graça de Jesus veio atrás de nós, irmãos, a graça de Deus. Mestre Hernandes, em um tom poético, chega a afirmar que o filho de Isaac, em sua viagem exaustiva, se deita para dormir, fazendo da escuridão da noite a sua cortina, da abóboda celeste bodejadas de estrelas, seu teto, da terra fria o seu leito, e da pedra desconfortável o seu travesseiro. Todavia, Jacó não imaginava que havia um espetáculo maior e mais majestoso naquele lugar, que sobrepujava o esplendor da criação. E o que era isso? O Criador estava com ele. Jacó não buscava Deus, mas Deus estava no encalço de Jacó. Aí eu pergunto para você, já viveu algo parecido? A NVI, a Nova Versão Internacional, traduz esse texto hebraico de uma forma ainda mais intimista, dizendo que o Senhor estava ao lado, estava próximo. Conhecedores da história deste aventureiro desregrado indagam: será que Deus não tinha alguém melhor para ir atrás? Alguém mais justo, mais honesto, mais verdadeiro, mais reto, bom de coração?
Será que não existia alguém melhor para Deus ir atrás? Para Deus investir o seu tempo? Digamos que nós poderíamos até falar, Deus está queimando vela com defunto ruim. E a resposta é não. E sabe por que não? Porque nos lembramos aqui do que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Você não é diferente de Jacó. Falamos há pouco, porque o pecado nos nivela por baixo. Deus se revela a Jacó não porque Jacó é bom, mas porque ele, Deus, é bom. Ainda morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios 2:1, era impossível a Jacó ir em busca do eterno. Por isso que o Senhor foi em busca dele. Você acha que um dia você teria condições de entregar a sua vida para Jesus? De jeito nenhum. Foi Jesus que foi atrás de você. Foi Deus por sua graça que te alcançou e te falou: levanta, vem, eu te escolhi, eu te amei, eu te chamo para a vida. Por isso que você está aqui nessa manhã. Comentarista alemão Hans-Georg Braumer, citando o renomado teólogo Van Head, ele diz que o sonho de Jacó é uma visão silenciosa e sem palavras, é algo que exprime uma grande solenidade, até que Deus se revela. E quando Deus se revela, ele diz a Jacó: eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Queridos, não há uma indução humana no sonho de Jacó. Que fique bem claro que o conteúdo do sonho foi dado pelo Senhor, que dominou aquele homem. A escada era a ligação visível entre o terrestre e o divino, e os augustos anjos do Senhor eram seus mensageiros. Eu concordo com o comentarista George Herbert Livingstone, quando ele diz que não havia uma imagem de Deus no sonho, apenas a consciência de uma relação soberana de Deus que está acima de tudo e todos. Que noite memorável foi aquela para o filho de Rebeca, onde Deus revelou seu amor incondicional e sua graça imerecida. Antes de entregar as bênçãos a Jacó, Deus lhe entregou um vislumbre da sua presença. Deus não escolheu Jacó pelos seus privilégios legais, ele sequer tinha, muito menos pelo caráter. Lembre-se que Jacó é um trapaceiro. A eleição de Jacó não estava subordinada a ele, mas estava condicionada à graça de Deus. E o mesmo pode ser dito sobre mim e você. Nesse imbróglio, irmãos, entre fé e razão, conflito e confusão, Jacó não tem a iniciativa de procurar Deus, porque quem vai atrás de Jacó é o Senhor. E acredite, não foi diferente conosco. Um dia Deus foi atrás de você. Eu me lembro de um cântico agora, quem conhece? Foi numa segunda, alguém me tocou. Conhece? Foi numa segunda, ninguém conhece? Alguém me tocou, misericórdia. Foi numa segunda, alguém me tocou, foi a mão do meu Senhor. Ninguém conhece? Eu tenho que fazer uma oficina de música antiga para vocês. A gente cantava, eu lembro quando era criança, nós cantávamos esse corinho, e aí conforme falavam, foi numa terça, foi numa quarta, foi na quinta, foi na sexta, e aí as pessoas iam se lembrando o dia da semana que Jesus encontrou elas, e eles iam ficando de pé. Aí tinha aqueles que não lembravam que dia que era, né? Aí para esses ficava, foi num dia desses. Aí eles ficavam de pé. Porque algum dia Deus foi ao seu encontro. Deus está no seu encalço. A impressão, irmãos, que se tem do narrador do texto, ou seja, de Moisés aqui, é que ele deseja expressar a ideia que a comunhão entre céu e terra é estabelecida por uma iniciativa que parte de lá de cima, parte de Deus. O contato entre céu e terra existe pela graça de Deus.
O apóstolo Paulo, em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, nos diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. E ainda em Efésios, capítulo 1, Paulo ainda afirma: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu não sei se você tem uma percepção ou se você se esqueceu, mas a sua vida não é apenas o calendário, a sua vida também tem um antes e um depois de Cristo, ou pelo menos deveria ter. Quem era você antes de Cristo? E quem é você agora? Deus foi em busca de Jacó e se revelou a ele em uma escada posta entre o céu e a terra. Todavia, irmãos, quando o Senhor veio à nossa busca, Ele não suspendeu uma escada, mas Ele suspendeu o seu Filho numa cruz. A mensagem não foi proclamada por anjos, mas pelo seu Filho, que se tornou o Verbo encarnado, eterno entre nós. O céu vem, irmãos, porque Deus vem. E quando Deus vem, Ele se revela, Ele cuida, Ele derrama graça, Ele transborda em misericórdia, Ele fala. E porque Ele fala, o céu vem e traz uma mensagem. O texto nos diz que o Senhor disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você estenderá para oeste, para leste, para norte, para sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E o Senhor segue entregando uma mensagem para Jacó. Eu gosto das palavras do reformador genebrino, Calvino, quando ele diz que a figura da escada era apenas um apêndice daquilo que Deus faria a Jacó. Ou seja, ele proferiria uma palavra poderosa, e isso com clareza e autoridade. Deus não aparece simplesmente a um homem por puro capricho ou ostentação de grandeza. Seria até um impropério, uma reprimenda, um desacato, tal pensamento do Todo-Poderoso. Quando Deus entra em cena, irmãos, quando Ele se revela, Ele traz uma mensagem. Diante daquela visão fulgurante, não há palavras por parte de Jacó. Ele fica mudo, em silêncio. É verdade que ele está dormindo, mas mesmo nesse sonho majestoso, a iniciativa é de Deus e a mensagem é dele. Primeiramente, o Senhor dá-se a conhecer a Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. O Senhor resgata em Jacó a consciência de sua presença e do chamado que ele fez aos seus ancestrais. Jacó sabia que o Senhor tinha feito a Abraão. Ele tinha consciência de que sua existência era um milagre, porque se você for em Gênesis 25, você vai se lembrar, se já ouviu a mensagem que fizemos aqui, fizemos a exposição. Jacó, sua mãe Rebeca era estéril, não podia ter filhos. Jacó é resultado de um milagre. E é certo que ele sabia a respeito disso. Quando o Senhor menciona Abraão e Isaque, Ele está lembrando Jacó que ele é o mesmo Deus que fez uma aliança com sua casa. Ele é o Deus do pacto perpétuo, da promessa inquebrável, da aliança eterna. E assim como Ele foi fiel à sua palavra com Abraão e Isaque, já de cara, irmãos, o Senhor está dizendo a Jacó: eu serei fiel à minha palavra com você também. O Dr. Wisby, ele
Diz que era costume na época pensar que quando alguém saía definitivo de casa, deixava os seus deuses para trás. Se assim fosse, isso não funcionou com o Senhor, porque o céu foi até o descendente de Abraão. A mensagem do Senhor a Jacó não remonta apenas à aliança que ele tinha com o pai e com o avô daquele patriarca fujão, mas também reafirma solenemente. O Senhor reafirma sua promessa. O Senhor autentica o seu pacto. O Senhor confirma a sua aliança, que envolve a terra, a descendência, as bênçãos derramadas sobre a igreja. E eu digo igreja aqui porque o texto fala que o Senhor está falando para Jacó: eu abençoarei as famílias da terra por intermédio de você. E de quem o Senhor está falando aqui? Está falando da minha vida e da tua. Olha que interessante, irmãos. Nós já estávamos inseridos na promessa que Deus estava reafirmando a Jacó. Outra coisa é a certeza, a convicção da presença confortadora e o refúgio garantido. Não é sem razão, quando nós falamos de refúgio, que o salmista diz que ele, lembra do salmo? O Senhor, ninguém lembra? Até eu deu branco agora aqui. Vou lembrar. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, lembrei. Por quê? Porque já tem uma relação ali. O Senhor era o refúgio de Jacó. Cada detalhe prometido a Abraão ainda, irmãos, em seu chamado, foi ratificado pelo Senhor. Deus então prometeu a Jacó companhia, segurança, orientação e garantia pessoal. É curioso que as mesmas promessas são dirigidas a nós hoje, povo de Deus, a saber, a igreja. Nós temos, irmãos, a promessa de sua companhia, lá Mateus 28, 20, eis que estarei convosco todos os dias. Nós temos a firme palavra de segurança, como é descrita em João 16. Nós temos, irmãos, o norte certo para a vida, como nos diz João 14. Nós temos a eterna garantia pessoal, que nos é mostrada em 2 Timóteo 4:8. Aí eu pergunto, do que mais nós precisamos? Talvez a diferença entre Jacó e os crentes de hoje reside no fato de que Jacó tomou a palavra de Deus em seu coração e se agarrou a ela. Coisas que os crentes do século 21 não se mostram tão dispostos a fazer. Somos seletivos com as promessas de Deus. Nessa manhã, o desafio para nós é que nós fixemos bem o nosso coração no Senhor. O céu jamais, irmãos, virá e nos deixará sem uma resposta, sem uma palavra, sem uma direção ou exortação. Afinal, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Isaías, continua em voga hoje. Isaías 55, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Deus vem, o céu vem, e quando Ele vem, Ele traz uma mensagem, e quando essa mensagem vem, ela chega, ela promove transformação, e nós temos a garantia da parte do Senhor. Mas a terceira e última coisa, quando o céu vem, Ele também exige de nós uma decisão importante. O texto nos diz que Jacó despertou do sono, e quando ele despertou daquele sono, ele falou o seguinte: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. O texto diz que Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro, a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, a cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel,
e Jacó também fez um voto. Quando Deus se revela, Ele traz uma mensagem e Ele espera algum tipo de reação de nossa parte. Antes de falarmos de Jacó, eu me lembro aqui do impossível Pedro, quando na ocasião conhecida como a pesca maravilhosa, diante daquela revelação milagrosa de Jesus, de que Jesus era o Cristo, o texto nos diz que Pedro foi tomado de uma postura que ele reconhece a sua condição de pecador que era. E não tem outra atitude a fazer senão se prostrar diante de Jesus em adoração. Há uma atmosfera, um tom de espanto e reverência e temor diante ali daquele velho pescador, diante de Pedro. E com Jacó não é diferente. A tradução NVI, a Nova Versão Internacional, chega a afirmar que Jacó teve medo. Todavia, irmãos, é provável que, assim como Pedro, o medo de Jacó não é instigado por coisas vis, mas por sua consciência de pecado. Ao longo das Escrituras nós encontraremos homens que, ao se depararem com a revelação do Senhor, também temeram. Foi o caso de Adão, Moisés, Josué, Gideão, Isaías, Pedro, como já mencionamos, e o próprio João. Quando João está na ilha de Patmos, ele recebe a revelação do Apocalipse. O texto nos diz, lá no capítulo 1, versículo 17, que João teme ao ponto de se sentir quase como morto. Todavia, irmãos, esse temor, nós podemos falar que é um temor adorativo, ou seja, ele não repele, não joga para longe de Deus, mas ele atrai para perto o Senhor. Não rejeita, mas perdoa. Não afugenta, mas acolhe e gera admiração. Diante de toda aquela cena celeste, Jacó não tem outra reação senão espanto e adoração. De novo eu vou citar Calvino aqui, que ele diz que Jacó foi inspirado com um temor que produz submissão piedosa. Aquele homem abraça as promessas de seu sonho, pois o mundo do seu sonho é mais convincente do que o seu medo e a sua culpa. E aqui, irmãos, reside a decisão importantíssima diante da revelação de Deus. E qual é essa decisão? Se entregar ao chamado que recebe e às promessas proferidas em nossa direção. Ou continuar uma vida miserável de fugitivo. E isso no sentido não de fugir das condições adversas da vida, mas da missão que Deus arregimentou. Essa é a questão colocada diante de nós. Jacó, mesmo que meio que atordoado, ele toma a maior, melhor e a mais importante decisão de sua vida. Ele se agarra à consciência da soberana e poderosa presença de Deus. Ele reconhece o fator reverência permeando em todo o seu contexto de vida. Ele ergue um fator divisório em sua existência. Lembra que o texto fala que Jacó então pega aquela pedra, erege ela, levanta ela, unge aquela pedra e também muda o nome do lugar. Existe um divisor de águas ali na vida de Jacó, quem ele era até aquele momento e quem ele passou a ser a partir daquele momento. Ele ressignifica a sua trajetória de vida. É interessante que o texto bíblico, no português, a palavrinha hebraica, diz que aquela cidade se chamava Luz, mas o texto hebraico, na realidade, está falando que é escuridão. E Jacó fala, não, é Betel agora, é casa de Deus. Irmãos, e por fim, Jacó se compromete por inteiro. Não há espaços na vida daquele homem para meias alianças, meios tratados. Ele entendeu que ou seria de Deus por inteiro, ou ele pereceria.
Será que não é isso que nós precisamos rever hoje? Porque parece que nós vivemos uma vida hoje, nós entregamos a Deus meia vida. Nossa, nós nos comprometemos pela metade. A decisão de se entregar a Deus por inteiro é urgente, é necessária. Pois como filhos de Deus, nós temos ficado aquém da consciência, da presença dEle. A irreverência em nós parece que desbancou de vez a reverência do Santíssimo em nossa vida. Nós nos portamos e nos relacionamos com Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sem falar que a nossa trajetória hoje parece confusa. E o pior de tudo, irmãos, o nosso comprometimento com Deus, ele é pautado na conveniência. Eu faço, eu sou, e assim, assado. Mas a gente entra pelo campo do conveniente, uma vez que Deus tenha se revelado a nós. E nós sabemos que assim Ele o fez por meio da vida e da obra do seu unigênito, Jesus Cristo. Não podemos oferecer a Ele menos do que aquilo que Ele espera de nós. Nossa maior, melhor e mais importante decisão é servi-lo e viver para Ele eternamente. Vem para cá, Giovanni. São oportunas as palavras do escritor aos Hebreus, capítulo 1, que diz: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus, irmãos. Jesus. Longe das alegorias, mas completamente respaldado naquilo que a própria palavra diz. Jacó teve a vida transformada pela graça de Deus, que o buscou e o restaurou. O céu veio. E quando ele veio, ele se apresentou, ou ele apresentou o seu melhor, a saber, Cristo. Talvez você diga no seu íntimo: eu preciso de uma visão. Por que Deus não me dá uma visão com uma escada, com anjos subindo e descendo? Podia ser uma escada rolante. Quem sabe um elevador? Como é que o Marçal está vendendo? Que negócio que está prometendo para o povo lá é? Um teleférico de anjo, já pensou? Tem uns crentes hoje que... um teleférico de anjo. Eu preciso dessa experiência para mudar. Você não precisa disso. Sabe por quê? Jacó viu uma escada, ele tinha uma pedra, e ele descobriu uma porta da eternidade, diz o texto. Não é exatamente assim que Cristo se apresentou a nós, pecadores, em sua primeira vinda? João capítulo 1, versículo 51. Jesus dizendo: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto, aleluia, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada não é uma visão, a escada é uma pessoa, a escada é Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. A pedra não é uma convicção. A pedra de Jacó é uma pessoa. A pedra é Jesus. Jacó pega a pedra e ele levanta o monumento. E a partir dali, todo o contexto judaico cresce a partir dali. E Paulo vem e fala: opa, existe uma pedra, onde a edificação maior foi erigida, do qual nós fazemos partes. E essa pedra
é Jesus. João capítulo 10, versículo 9, palavras de Jesus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará passagem. A porta não é uma idealização, é uma pessoa. A porta é Jesus. Lembrei de outra música. O cenário de Betel, irmãos, que Betel nos apresenta é o seguinte: o Senhor está no deserto, o Senhor está no nosso desespero, na miséria, na bagunça, no caos, nos corações partidos. Eu evoco de novo as palavras de Lucado para finalizar esse sermão, que ele diz o seguinte, abro aspas: Deus encontrará você neste ponto de parada de sua vida, indesejado, inesperado, e com a ajuda dele, seu travesseiro se tornará um pilar, sua terra estéril se tornará um lugar de adoração. Isso não porque saímos à sua procura, mas porque ele nos procurou. E o melhor, ele nos achou, ele nos amou, ele nos perdoou. E como bem disse Jesus, aquele que é a escada, que é a pedra, que é a porta, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez em algum momento da sua vida você andou perdido. Deus foi em tua procura e te achou. Curva a sua fronte. Eu não posso liberar vocês sem perguntar se existe alguém nessa manhã que, após ouvir a palavra do Senhor, 2 desafios: deseja entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não entregou a sua vida a Ele. Se Ele te trouxe aqui hoje, é porque Ele te convida. Ele foi à sua procura, Ele te achou. Coloque-se de pé no seu lugar, onde você estiver. Segundo desafio: pessoas que têm andado por desertos da vida, que como Jacó saiu sem esperança, de forma incerta, mas que ao ouvir essa mensagem hoje entende que o Senhor, Ele é a escada, Ele é a pedra, Ele é a porta, Ele é a solução. Coloque-se de pé no seu lugar. Nós vamos orar por você e junto com você nessa manhã. Amém. Oh Jesus, teu povo está aqui, e nós não podemos sair daqui como sem aceitar esse desafio, Deus. Tua palavra foi pregada, falada, e nesta manhã nós pedimos que o Senhor transforme o coração daquele que se rende à tua presença nesse dia. Deus, muda a história, muda, Senhor, as expectativas, as perspectivas. Deus, se revela, se mostra a eles, traz, Senhor, a tua mensagem foi falada, foi anunciada, que possam tomar decisões firmes a partir de hoje. Aquele que está no deserto, Senhor, no momento adverso, oh Senhor, mostra que o Senhor é a companhia presente, é aquele que não deixa, é aquele que não desampara. No nome de Jesus, que o Senhor fortaleça cada um dos teus filhos e filhas, e que nesta manhã nós sejamos encontrados pelo Senhor, por tua graça e pelo teu favor. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nos coloquemos todos de pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a virtude e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.